E agora eu tenho o prazer que assistiram a reportagem comigo, inclusive foi personagem, tenho o prazer de receber no estúdio a professora e coordenadora do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Indígenas da Unesc, a Normélia Ondina Lalau de Farias e o Douglas Vaz Franco, pesquisador do NEAB, que você viu agora na reportagem. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde, Gi, é um prazer estar contigo, né? Já não é a primeira vez que a gente vem até o teu estúdio e é sempre muito prazeroso. Bom, a gente assistiu agora a reportagem, né, que eu achei bem interessante, o Vini trazer uma perspectiva nossa, do nosso povo aqui do sul de Santa Catarina, sobre o racismo, sobre o que ocorre aqui na nossa região, porque a gente tem vários Brasis, né? Com certeza. Boa tarde, Gi. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Isso é muito importante, porque quando a gente fala sobre a luta antirracista, muitas vezes as pessoas se distanciam dela, né? Sim. E acabam usando exemplos como, nos Estados Unidos tem racismo e no Brasil não. Na África do Sul teve racismo por conta do apartheid e aqui não. Então, quando a gente elucida e tem a oportunidade de mostrar e ampliar essa narrativa, né, num canal de comunicação como esse, a gente consegue construir um imaginário popular da população, que aqui também acontece. Sim. E assim, a mídia abraça, a NDTV abraçou, e todo ano vai ser assim, e todo ano a gente fala, e todo ano vão ter evoluções, né? Porque até em um determinado momento da reportagem, né, professora, a gente fica até chocada, né? Como alguém diz que aqui não tem racismo, aí você olha aquelas imagens, não é, professora? É que, na verdade, realmente isso choca, mas assim, já quero parabenizar a emissora, né, por abraçar essa pauta, abraçar essa causa junto conosco, porque eu sempre costumo dizer que para a gente não ter que se chocar com as imagens, né, se chocar com aquilo que vem na mídia, em atitudes, né, racistas, é necessário realmente que todos consigam entender que essa luta nós não vamos vencer sozinhos. Nós precisamos que a sociedade num todo se una e entenda que isso, na verdade, não pode mais existir, né? Nós precisamos, digamos assim, que a sociedade, pelo menos, procure, né, entender, né, refletir sobre e adquirir também aí um certo letramento racial, para entender justamente o porquê, né? Que é algo que foi reproduzido na cabeça das pessoas, né? E permanece. É um trabalho de tirar algo que foi cultural, que existiu. É um trabalho, como você falou, a sociedade precisa estar unida, né, gente? Perfeito. Né? E eu queria saber, assim, na avaliação de vocês, né, focando aqui para o nosso sul, quais foram os principais avanços que vocês puderam perceber? A gente costuma falar bastante sobre isso porque o novembro ele é esse momento de celebração, né? É claro, de reflexão sobre a luta antirracista, de ampliar as nossas vozes para pensar sobre isso e agora com o feriado nacional ampliar tudo isso e potencializar a discussão em todos os setores da sociedade. Mas os principais avanços na nossa região e também em âmbito de Brasil perpassa pelo acesso e a permanência nos espaços. Então, seja no mercado de trabalho, como existem cotas para concursos públicos, mas também o acesso às universidades e ao ensino superior de maneira geral, não só com a política de cotas raciais das universidades federais, mas a gente tem, por exemplo, na nossa universidade, a Unesc, que é uma universidade comunitária, o programa de equidade racial, que é uma universidade que não seria obrigado, por lei, a produzir esse tipo de política, né? Mas a gente entende a responsabilidade disso e promove não só o acesso com bolsas de estudo, mas também a permanência com estágios remunerados dessas pessoas dentro da universidade. Isso é muito importante, né? Ele dá o start para quem precisa. É voltar atrás e tentar correr desse prejuízo todo. Exato. É uma reparação, na verdade, né? É reparar. Então, além disso, né, nós podemos dizer, inclusive, enquanto Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, nós também tivemos um grande avanço quando a gente visita e revisita as escolas públicas, né? Justamente tentando conscientizar de que nós precisamos, acima de tudo, estabelecer ali dentro do planejamento anual da escola projetos
que tragam essa formação, essa educação antirracista com o cumprimento da LDB. Né? Sim. Avançando sempre justamente nas leis, né, 10.000 e 11.000. Sim. E porque, na verdade, a partir do momento que a gente consegue mostrar para os pequenos, né, que a prática ela vai ter que ser diferente, vai com que essas crianças também da educação básica levem esse conhecimento para casa. Com certeza. Né? Né? E comecem a modificar, né, o pensamento dos seus pares. Sim. Porque bem tu dissestes, né? É uma questão cultural. Né? E aí nós precisamos romper com essa cultura do colonialismo. Que a sociedade tem que estar junto. Por isso que a data de hoje eu considero muito importante. Né? E o feriado, tem gente que fala, é mais um feriado. Não, este é o feriado. Porque a gente está falando sobre isso. Estamos dedicando a programação para falar sobre isso. Perfeito. E assim que vai, gente. São muitos assuntos ao longo da história que precisou ter isso para poder mudar, né? Então, assim, é muito interessante. Agora, vocês, enquanto núcleo, né, vocês fazem estudos, isso também ajuda, né? Porque vocês, né, analisam, trazem as informações para se construírem políticas públicas, né, também, né? Com certeza. E aí, quando a gente pensa nesses avanços, né, e falando da escola, falando da universidade, o nosso papel é trabalhar com esse tripé universitário, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Isso. Então, a gente faz essas atividades também fora da universidade. Ontem, por exemplo, a gente estava no CRIO, que é o Centro de Inovação de Criciúma, num projeto que a gente desenvolveu em parceria com a editora Cruz e Souza, de Florianópolis, a reitoria e pró-reitorias da universidade e a deputada estadual Luciane Carminati. A gente entregou para mais de 30 escolas e ainda vai entregar para as mais outras, no total 70, um kit de leitura afro-catarinense. Então, a gente produz esse conteúdo, faz a produção de conhecimento antirracista, que não é exclusivo para a universidade, mas precisa chegar na população, na casa e nas escolas das crianças. Então, ontem foi só um pouco da nossa programação que a gente tem feito isso. E agora o nosso papel é ampliar isso tudo para conseguir potencializar ainda mais tudo isso. Vocês contem conosco sempre aqui da NDTV, né? A reportagem ficou linda e eu queria já me encaminhando para a reta final, porque o nosso tempo voa, que tão bom, né? Vai ter que voltar mais aqui, né? Com certeza. Porque são tantas histórias boas que a gente tem no nosso sul de Santa Catarina, né? A professora Normélia já tinha vindo aqui conosco. Professora, eu queria que você finalizasse, então, né, falando da importância da gente falar sobre isso, de dar destaque para acabar e reparar a história dos afro-brasileiros de vocês. Eu acho que é extremamente importante e acho, inclusive, que apesar de causar um certo desconforto, né, porque o racismo, ele está tão impregnado e ele se tornou uma coisa tão natural que as pessoas, quando se trata de parar para pensar, né, vamos dizer, refletir sobre determinadas práticas, elas ainda mantêm ou querem sustentar de que não existe racismo. Mas ele existe, né? E então eu acho que a data, primeiro, ela vem reforçar aquilo que, na verdade, o movimento negro, né, já havia e continua lutando para que os nossos sejam reconhecidos. Através justamente do nosso maior símbolo, que é o zumbi dos Palmares, né, que tanto lutou contra a escravidão e que nada mais é do que, né, a postura, vamos dizer assim, de atitudes racistas que houveram. Né? Então, não dá para fecharmos os olhos, né? Não dá para a gente dizer que não existe, né? Porque tem gente que pensa no seguinte: eu não agredi verbalmente, eu não fiz falas racistas, mas, né, existem as mazelas do racismo e ele é bastante subjetivo em alguns momentos. É bastante subjetivo, né? Exatamente. Por isso que é importante a gente ter esse feriado, falar sobre isso e nós vamos mudar, né? A ideia é essa, todos juntos nessa luta, né, pessoal? Gente, adorei! Voltem sempre aqui, né? Que maravilha, feriado Alto Astral, para falar também de avanços, de coisa boa, né? Muito obrigada e voltem sempre, tá? Obrigada. Muito obrigado. Valeu. Obrigada.